Amados, então vamos iniciar. Bom, esse é o livro, como eu disse para vocês, né? Teologia Sistemática, tá? Teologia Sistemática. Nós vamos falar, na verdade, por que chama-se Teologia Sistemática? Porque são temas onde a gente trabalha com um sistema. E, por exemplo, a gente vai começar hoje falando sobre a doutrina de Deus, teontologia, né? A doutrina de Deus. Então nós vamos desde Gênesis até Apocalipse e seguir um sistema de estudo onde a gente vai está tentando, né, abordar aí essa temática que necessitaria de muitas outras aulas, né? Como aqui são 6 matérias, nós temos em torno de 12, vamos ter em torno de 12 aulas, 12, 13, a gente vai alongar um pouco mais, geralmente são 8 aulas, né, que a gente tem. Então essa aqui a gente vai tentar estender aí mais 4 ou 5 semanas, porque são 6 matérias distintas, irmãos, tá? Então a gente vai estudar a doutrina de Deus, teontologia, angelologia, a doutrina dos anjos, a doutrina do Espírito Santo, chamada de pneumatologia, a doutrina do homem, antropologia, a doutrina do pecado, amartiologia, e a doutrina da salvação, soteriologia. Então são 6 matérias distintas, onde a gente vai tentar trabalhar então em torno de 2, 3 aulas, né, cada tema, tá bom? Cada temática dessa aqui, e uma é ligada à outra, uma, né, ela tem conexão com a outra, e é por isso que a gente vai ter também essa condição um tanto superficial, mas eu vou contar mais do que nunca com o empenho de vocês na questão de leitura. Então vocês recebendo o livro na mão, irmãos, leiam, tá? Leiam todas as páginas possíveis que vocês conseguirem. Então essa semana vocês recebendo na mão, vocês têm aí uma semana para ler umas 30 páginas, que seria o tema. Nós vamos ter 3 aulas na verdade, né? Até o final do ano, e com essa temática sobre a doutrina de Deus. Então tem da página 19 até a 49, se não me falha a memória, tá? Do texto aqui, onde a gente vai falar sobre a doutrina de Deus, a existência de Deus, a autorrevelação de Deus, o Deus triuno, bom, aqui depois entra dos anjos. Então esses 3 pontos aqui, página 19 a 49. Então 30 páginas vocês vão ter que ler, porque eu, para abordar essas 30 na leitura, é impossível. Senão ia ficar mais superficial ainda do que já vai ser, tá bom? Então eu vou contar com vocês aí, eu tenho certeza que vocês vão ler todas elas em questão de alguns poucos dias, 2, 3 dias, não é? Amém. Pode ser também, uma semana. Deixa eu só achar aqui o trem. Pronto. Então, nós vamos iniciar e eu vou ler para vocês. Posso, irmãos? Ler aqui uma introdução do livro? Vocês vão acompanhando aí. Eu sei que às vezes é um pouco ruim, né? Fico olhando para cima e tal. Não tem nada para acompanhar, né? Olhe para mim, olhe para mim. Tem aqui no capítulo 1, na página 19, o título assim, a existência de Deus. Olha aqui que interessante, a existência de Deus. Tem aqui. Eu troquei esse termo existência de Deus, e todas as vezes que aparecer existência de Deus, eu vou tentar substituir pela realidade de Deus. Mesmo porque nós vamos trabalhar naquilo que a gente já falou em outras ocasiões, que é a questão de Deus não existe. Lembra que a gente já falou isso? Tu não lembra? Não estava? Mas os demais, Daniel estava, Jean, Mangileus também não estava, Daniel? Não? Então é Mangileus e Jean que estavam, que eram, né, acho que foi algumas matérias para trás aí. Então eu vou daqui a pouco explicar o porquê então dessa afirmativa, que é só estranha e herética, né? Deus não existe? Pronto, aí estava indo tudo bem, irmão André, já começou assim. Eu vou ler aqui então para a gente entender. Estudar o ser, que é Deus, é algo que está além da capacidade humana, devido à própria natureza do objeto estudado, ou seja, o próprio Deus. Deus sendo um ser de natureza infinita e essencialmente espiritual, jamais pode ser estudado por um ser finito e limitado. Então, ou seja, é a criatura estudando o Criador. É esse ser finito que somos nós estudando um ser infinito. Então é uma discrepância, né? A gente chama que é uma diferença ontológica, ou seja, é uma diferença de ser. O ser de Deus, ele é totalmente diferente do nosso ser, e nós só somos, aliás, nós nem somos, nós estamos
Sendo por causa do ser de Deus, que é o único ser. Ele é, ele não existe, ele é. E nós existimos, passamos a existir. Houve um dado momento que fomos criados. Deus é incriado. Ele criou todas as coisas. Percebe a diferença, irmão? Então a gente já vê por aqui que nós não vamos estudar Deus, dissecar Deus. Deus não é um objeto que se coloca para que se avalie, para que se examine, né? No sentido laboratorial, que você disseque na questão intelectual, não tem como. Ele é... Qual é o tamanho de Deus? É imensurável, né? Qual é... a gente fala assim que Deus ele é infinito em relação ao espaço. Então, qual é o tamanho dele? É infinito, né? E quanto tempo Deus tem? Bom, Deus é eterno em relação ao tempo. Então, inclusive o tempo foi algo criado por Deus. Então, quando Deus era, não é que ele passou a ser, mas quando Deus era, nada existia. Então ele criou todas as coisas. Tudo passou a existir a partir da vontade de Deus, da ação de Deus, da criação de Deus, da palavra de Deus. Nada existia. Tá certo, irmão? Então vamos lá. Então, jamais pode ser estudado por um ser finito e limitado que possui instrumentos incompatíveis para tal estudo. O que faremos com muita reverência e humildade é estudar a revelação de Deus. Então é isso que a gente vai estudar. Até onde ele mesmo, Deus no caso, permitiu se revelar ao homem. Então a teologia, a palavra teologia quer dizer o quê, irmãos? Estudo sobre Deus. Não é Deus. Isso. Seria estudo sobre Deus, né? Então esse termo eu acho que ele é um pouco pretensioso. O termo teologia eu acho que já está errado aí pelo termo. Tá certo? Porque ninguém estuda Deus. Nós não temos essa condição de estudar Deus. Nós estudamos aquilo que Deus, acerca de si, quis revelar através das Escrituras e da natureza. Então nós não estudamos Deus. Nós estudamos aquilo que Deus decidiu. Ele mesmo decidiu. E se ele não decidisse, nós não teríamos condição nenhuma de sabermos nada a respeito dele. Nada, irmãos, nada. Então foi ele que se revelou, né? E ele revelou tudo? Não, aquilo que ele decidiu revelar dele. Então nós conhecemos Deus assim de uma maneira embaçada. Hoje eu vi um termo, André, que é o estudo da obra e a revelação de Deus. Tá certo? Assim? Sim, é do feito, né? Da obra, quer dizer, da criação de Deus. Então essa é a tônica aqui. Deus, ele decidiu se mostrar nesse aspecto. E através daquilo que ele criou, expressa de alguma maneira o seu caráter, algumas, né, as características de Deus, a bondade, a misericórdia, a santidade, a justiça e etc. Então são essas coisas que a gente vai estudar, aquilo que Deus revelou de si. Porque ele mesmo, sendo impossível, ele é incognoscível. Olha o termo, a incognicidade de Deus. Ele não pode ser compreendido. Ele é a incógnita, né? Lembra na escola que é uma incógnita, né? Ou seja, uma interrogação. Deus é uma interrogação. Deus é totalmente mistério. Ó, Deus, ele habita na luz inacessível. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são. Olha o que diz Paulo no capítulo 8 de Romanos, não 11, né? Capítulo 11, verso 33 ao 36. Vamos ler o texto? Acho que vale a pena a gente estar lendo aí na íntegra. Romanos 11, capítulo 11, verso 33 ao 36. É um cântico, né? Paulo, ele canta. Ler? Por favor, meu irmão. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vocês percebem uma profundidade e a profundeza? Quer falar alguma coisa, Manuel? Deuteronômio 29, né? E 29. Isso. É isso, mano. Lê aí, Jean, para nós. Está aberto ou não? Tá. Então lê, por favor. 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus,
porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprimento todas as palavras desta lei. Isso, então Deus, ele revelou para nós e é para nós e para a nossa geração, né? Para a humanidade. Agora tem coisas encobertas. Se estão encobertas, não estão reveladas. Se não está revelado, nós não temos condição, capacidade para... É por isso que tem algumas pessoas tentando explicar o inexplicável. E o que é o inexplicável? Aquilo que Deus não revelou. Nem na Escritura. E a nossa fonte, a nossa referência são a respeito da revelação de Deus, a respeito do ser de Deus, a respeito do caráter de Deus, a respeito daquilo que é espiritual. A nossa referência é única, Sagradas Escrituras, irmãos. Tá certo? Não é livro de satanismo que vai explicar sobre o Leviatã, por exemplo, né? Sobre nome de demônios. A gente não sabe os demônios porque o espiritismo baixo, que a gente chama, né, vai denominar que um é o Exu Caveira, o outro é Tranca-Rua, Sete Flechas, Maria Mulambo. Isso não é revelação, irmão, tá certo? Isso, na verdade, é uma religião que denomina isso. Então, para nós não é verdade. A verdade é a respeito das coisas espirituais, de anjos, sua natureza, ofício, a respeito de Deus, a respeito do homem. Isso são unicamente as Sagradas Escrituras como fonte de verdade. Então a gente precisa ter cuidado também nessa questão, porque às vezes tem gente que ele é mais corajoso do que sábio, né? Em afirmar certas coisas. Pode vir, não. Mais corajoso do que sábio, porque tem gente que acha que tem resposta para tudo. Mas tem coisas, irmãos, que a gente é limitado. Tá? Quando fala da eternidade, de Deus, o que a Bíblia fala, isso a gente aceita. Aquilo que a Bíblia deixa obscuro, a gente se cala. Então, onde a Bíblia fala, a gente também fala. Onde a Bíblia se cala, a gente também se cala. Tá certo? Aleluia? Louvado seja Deus. Então, vamos aqui no retrovisor. Então, deixa eu continuar lendo aqui, amados. Qualquer argumento que não esteja fundamentado na revelação é mera especulação e teoria. Iniciaremos este capítulo estudando a existência de Deus. Troque então pela realidade de Deus, tá bom? Conheceremos o mistério, as provas bíblicas, aleluia, filosóficas e sua realidade, identidade, origem, pessoa, localização e os argumentos que negam e os que afirmam a sua existência. Então, isso aqui que a gente vai se propor a estudar. Olha quanta coisa. Então, bora lá. O mistério da sua existência. João capítulo de número 8, verso 32. Vamos pegar os textos bíblicos ao máximo. João 8, 32. Exatamente, varão. Copiou? Pronto, já leu. Até vale para chamada se quiser. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade aí, o texto, a palavra, na língua original, onde foi escrita aí o Novo Testamento, a verdade, a palavra verdade, não é o significado como nós temos hoje verdade e mentira, tá certo? Não é nesse sentido. A verdade aí, a palavra é aletheia, tá? Aletheia. Aletheia vai diz respeito não à verdade, que é o antônimo da mentira, ou como sendo uma contrapartida. A verdade aqui é a realidade. Então Jesus é como se ele estivesse, como não? Ele estava dizendo, eu sou o caminho, o Rodos, né? Está escrito lá, o Rodos, a via, rodovia, que liga um ponto ao outro. O caminho, a verdade, a aletheia, eu sou a realidade, aquilo que é real. E, aqui, estou paralisando aqui para não. E a vida lá também, a palavra no original não é bios, que seria a vida que a gente estuda biológica, não é? Bios, biologia, irmãos? Então seria uma palavra grega para vida, mas não é o que Jesus usa lá, ele usa zoe. Então zoe quer dizer da vida espiritual. E aí quem pode dar a vida espiritual? Quem pode gerar um espírito?
Quem pode criar um espírito? Que é o que Deus faz. Deus não tem um saco de espírito lá no céu. Quando vai nascer um, ele pega um e joga lá. Ele cria na hora, tá certo? Ao vivo. Zacarias capítulo 14, verso 1 diz isso aí. Zacarias 14, 1. Ainda Paulo, não é Paulo que diz? Não. Está em Hebreus, né? Acredito que está em Hebreus, parece que está em Hebreus sim. Que diz que ele é o pai dos espíritos. Ou seja, no sentido que ele é o criador dos espíritos. Então tudo que existe, seja no céu, na terra, visível ou invisível, a gente vai ver depois o texto falando disso, é Deus que cria. Então Deus criou os anjos, tá certo? Alguns se rebelaram e aí se tornaram em demônios, Satanás e etc. Mas os anjos, os seres angelicais, Deus criou. Os seres humanos, que também são espírito, Deus criou. Tudo que tem fôlego de vida, Deus criou. Tudo que pode ser não só visto, mas aquilo que também é invisível, mas existe, porque existe uma realidade, irmãos, que ela é invisível a esses olhos aqui. Existe? Oi? 14, verso 1. Capítulo 14, versículo de número 1. Se não me falha a memória, é isso aí. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se partirão no meio do ti. A senhora tem certeza que é Zacarias 14, 1? Sim. Então é 12, 1. Pode entrar, irmã. Então é 12, 1. Veja, se me ajude aí. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. 12, 1. Não, então calma aí que eu estou equivocado. Qual que é o versículo? Sei lá. Eu acho que é isso mesmo. É o 12, 1. É o 12, 1. O peso da palavra do Senhor sobre É a Israel. parte final. Fala o O Senhor mundo da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Isso, me ajude aí. É isso mesmo, né? Então, Deus que cria o espírito do homem dentro do homem. Deus é criador de tudo, tá certo? Ele é originador de tudo, e tudo que é bom, inclusive, né? O que veio depois, a gente vai estudar isso na doutrina do pecado, aquilo que se tornou ruim é porque teve uma interferência, tá certo? Houve uma ação ou humana ou satânica. Mas tudo que Deus cria, Ele cria, e só houve possibilidade, inclusive, da maldade, porque Deus a possibilitou. Então nós não falamos que Deus é criador do mal, o mal moral, né? Mas Ele é aquele que possibilita o mal. Porque se Ele não trouxesse a existência, não teria possibilidade nem do mal existir. Uma vez eu ouvi isso aí que, por exemplo, o mal ele seria uma extensão de Deus, a permissão de Deus então. Sim, é permissão no sentido porque nada existe sem a permissão de Deus. Nada existe, né? Por exemplo, Deus poderia exterminar, aniquilar Satanás e o mal. E Ele vai fazer isso, um dia a gente sabe. Só que é permissão de Deus que isso tudo aconteça, não é vontade dEle. E a gente vai precisar trabalhar isso para entender todo esse processo, ou pelo menos tentar entender o porquê que isso é permitido por Deus, né? A questão é que Deus, quando Ele cria as coisas, Ele tem um propósito. E o propósito de Deus não será frustrado, apesar de tudo isso que a gente vê, apesar do homem. Então aquilo que Deus projetou será feito. O que Deus Ele intentou fazer, vai ser feito. Né? Ele é aquele que originou e é aquele que levará a cabo tudo aquilo que Ele planejou. Não existe plano B de Deus. Existe um projeto de Deus e esse projeto, apesar de todas essas interferências, mas está dentro do projeto de Deus. Pela sua onisciência. Não é que Ele desejou exatamente ser assim. Porém, a gente precisa estudar o caráter de Deus para saber que Deus escolheu, porque Ele tem vontade. E a gente já vai estudar que Deus é uma personalidade. É um Deus que tem características de uma pessoa. Tá certo, irmão? O que é uma pessoa? O que precisa ter para ser uma pessoa? Eu estou perguntando porque nós já falamos. Eu sei que faz tempo, mas quem sabe ficou lá no fundo, na memória. E agora? Não. É uma pessoa. O que é necessário para ser uma pessoa? O animal tem características de uma pessoa? Sentimento. Mas o que? Caráter. O que é caráter? Espírito, né? Espírito, corpo, Não lembro, né, irmão? Faz tempo, né, Mari? Foi bem no comecinho do Eu curso. acho que não é sentimento.
Olha só, é necessário, irmãos, é por isso, por exemplo, que nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força ativa, não é uma energia que emana de Deus, como diz o Testemunho de Jeová, por exemplo. Por que a Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa? Além de ser Deus, ele é uma pessoa, porque Deus é uma pessoa, né? Aliás, Deus são 3 pessoas, só que coeternas, coexistentes. Irmão. São 3 pessoas, não é uma só. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, porém são iguais. É difícil de entender um negócio desse, irmão. Aqui está um mistério, um inexplicável. Como se entende isso? Não se entende. Se aceita pela fé da revelação. Tem coisas que a Bíblia revela, mas não explica. Revelação é uma coisa, explicação é outra. Então, pastor, aí é onde está, né? O que está? Porque se você estiver conversando com uma pessoa que não é conhecedor e que não acredita, ele vai querer explicação, aí vai encher você de pergunta. E aí? Não tem explicação nem para quem acredita, irmã. Não tem explicação nem para quem é regenerado. Não tem explicação nem para aquele que já teve experiência da regeneração. Isso não tem explicação. Outra coisa, ninguém entende Deus pela via do raciocínio apenas. Se entende Deus por via da revelação de Deus. Então ninguém chegará a uma compreensão adequada de Deus sem o novo nascimento. Já tem um ponto aqui. Então já começa por aqui. Porque se a pessoa ela não nasceu de novo, ela não vai entender as coisas espirituais que se discernem espiritualmente. E quem discerne isso é o Espírito Santo que penetra todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2 está escrito isso aí. O homem espiritual ele discerne bem tudo. De ninguém é discernido. O homem espiritual é aquele que é guiado pelo Espírito. O Espírito Santo é aquele que revela Deus ao ser humano, através da regeneração. Então, se não nasceu de novo, pode estudar a Bíblia, inclusive, porque muitas pessoas estudam Bíblia. Muitas pessoas, não é? Religiosos, gente da parte jurídica, inclusive, juízes, advogados, estudam a Bíblia, né? Inclusive, de lá eles extraem uma série de referências e tal para julgar. Deputados. Sim, são os que estudam, né? Os que estudam, né? Porque infelizmente no Brasil, para entrar na política em si, porque aí o deputado, o vereador, o senador e até o presidente, irmãos, não precisa nem ter nível superior, infelizmente. Infelizmente, né? Então nem todos. Mas aqueles que estudam, agora o juiz não. É por isso que o legislativo o negócio é diferente, né? O judiciário, o chamado judiciário e executivo, são 2 esferas diferentes da questão do legislativo, judiciário e executivo, né? Então, legislativo são os 3 poderes que nós temos. Porque a gente às vezes não entende essa questão, não estou falando nem vocês, eu estou falando no modo geral, pelo menos o que eu percebo. Que o brasileiro nem sabe de fato como funciona os 3 poderes, que eles são independentes. Independentes, são 3 poderes, né? Só que aqui a questão, por exemplo, o chamado judiciário, e o legislativo, eles precisam ser constituídos de pessoas que chegaram lá por mérito, não é por voto de ninguém. O STF, por exemplo, você vê aqui lá, né? Onde julgam lá e tal, os que criam as leis, fazem as leis, chamados de juristas, né, os legisladores e tal. Eles não têm voto. O que tem voto é o deputado, é o senador, né, é o presidente, é o governador. Então esses têm. E aí pode ser qualquer, desculpa aí, um Zé da esquina, irmão. E é o que tem. Tem um tiririca. Não tem um tiririca? Não é, irmão? Semi-analfabeto. E o Lula? O Lula, um analfabeto. Um presidente analfabeto. Então, percebe? Não é? Então, nem sempre eles conhecem, não. Infelizmente, deveriam. Mas essas pessoas, os que lidam com o direito, a Constituição, aí precisam, sim, porque é daqui que deriva. Embora você vá na universidade estudar advocacia,
você vai partir do princípio da lei romana. É a lei romana que é extraída na questão acadêmica. Mas a lei romana, ela é muito posterior à lei de Moisés, de onde se tira os princípios de homicídio doloso e culposo. De onde vem isso? Lei de Moisés, né? Senso de justiça, partilha, herança, e um bocado de coisa, divisão de terra, uma série de leis que nós temos na nossa Constituição. Se você extrair da Bíblia, é de lá mesmo que veio. Eu acho interessante isso aqui. Mas para a gente voltar, que eu nem lembro onde eu parei, por que eu cheguei aqui, vocês lembram? Uma pessoa, né? Uma pessoa. Não sei nem por que eu fiz essa volta toda, misericórdia. Dos três, da Trindade. A Trindade ninguém sabe, então ninguém explica, não tem jeito. Muito menos se o cristão não entende, se o cristão ele consegue compreender racionalmente, porque é algo irracional. Isso é irracional, não é? Irracional no sentido que não tem como você pegar uma lógica humana e você colocar isso. Como que pode um Deus ser três? Como que pode isso? Não pode, irmão. Como que pode um ser ter duas naturezas, que é Jesus, 100% homem, 100% Deus? Como pode? Não pode? Não tem lógica. A lógica humana não cabe. Isso não cabe na lógica humana, melhor dizendo. Então a gente está lidando aqui, irmãos, com aquilo que transcende, com aquilo que ultrapassa, aquilo que está infinitamente além da capacidade humana de compreensão. A gente sabe mais ou menos alguma coisa porque Deus revelou. Agora, o Deus revelar não é que ele explicou tudo, ele mostrou. O que é revelação? É você mostrar. A gente vai entender, nós somos um pouco mais antigos, né? Vai entender porque antes revelavam as fotos. Se tinha um negativo, lembra? Então, você olhava assim, via quase nada, né? Tudo escuro, olhava na luz, via lá um negócio assim meio tal. Mas quando ia para a revelação, aí sim. Mas estava lá no negativo. Não estava lá? Não era uma realidade? A gente não via, não enxergava. Os nossos olhos não tinham capacidade de enxergar aquilo. Mas ele foi revelado, então foi mostrado. Agora, entre ser mostrado e explicado, são duas coisas distintas. Existe grau de explicação ainda, irmãos, tem essa questão. Então nós estamos falando de quem? De Deus. Tá certo? Né? É tão evidente, irmão, é tão patente, é tão claro, que ninguém explica a Deus, que isso é preto no branco. A piada foi ruim, né? Deixa pra lá. É a banda, meu Deus do céu, que canta, chamada Preto no Branco. Ou ninguém sabe, não é possível. Né, Daniel? Tem essa banda Preto no Branco. Tem aí, mano. Ninguém explica Deus, né? Nem teologia, nem nada. Mas vamos lá. Então, Deus é uma pessoa. Isso que eu estava dizendo. O que é necessário para ser uma pessoa? É preciso ter sentimento, é preciso ter vontade e é preciso ter intelecto. Tá certo? Uma pessoa não é caracterizada se não tiver vontade, volição, né? Que vocês vão encontrar aí nos livros mais refinados, volição, intelecto, inteligência e sentimento. É por isso que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem vontade, ele tem intelecto e ele tem sentimento. O Espírito Santo, ele se entristece, né? Ele sabe de todas as coisas e a sua vontade é expressada quando ele escolhe fala isso da ordem e tal. Então o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. E o Pai é uma pessoa, porque tem vontade, porque tem intelecto e porque tem sentimento. O Filho é Deus e é uma pessoa, porque tem tudo isso. Os animais, por exemplo, não têm vontade, não delibera, não decide. Isso é ter vontade, tá certo? Não tem sentimento, embora reaja à dor e chore, por exemplo, não tem sentimento, porque o sentimento deriva do intelecto. E eles não têm intelecto, embora pareça que a gente fala, nossa, que inteligente, né, esse cachorrinho. Inteligente esse animal, inteligente esse gato, que inteligente esse papagaio. Não tem inteligência. Ele não é racional e nem tem vontade. Ele não é livre, irmãos. Ele não decide nada. Nenhum animal pode. Que tem uns que falam assim, eu queria ser livre como um pássaro. O pássaro não é livre. O pássaro não pode decidir, numa tarde ensolarada, olhar assim, rapaz, eu vou andando pelo ninho. Vou andando assim pela praça só para ver a paisagem. Ele não decide isso, não pode. Ele não pode decidir andar, porque existe uma natureza e um instinto nele que o faz voar.
Então ele não pode decidir, irmão. Ele não é livre. Pássaro não é livre. Quem é livre? Nós somos livres. Porque nós decidimos fazer ou não fazer. Eu sou escravo da minha liberdade. Você não pode não decidir. Porque você não decidir já é uma decisão que você não decidiu. Não é, irmão? Quem é livre? Quem é exatamente livre é Deus. Por que Deus é livre se Ele decide? Porque nós não somos livres, mas decidimos. Só que nós somos escravos dessa liberdade. Deus não é escravo da liberdade dele. Porque a liberdade de Deus é perfeita. Porque Ele só faz o que Ele deve fazer. Nós fazemos, não é o que nós devemos fazer, é o que queremos fazer. E nem sempre o que queremos é o que devemos. Agora Deus, Ele pode fazer, Ele quer fazer e Ele deve fazer. Por isso que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque tem coisas que eu posso e não devo. Devo e não quero. Quero e não posso. Toda decisão de Deus é aquilo que Ele pode, deve e quer. É perfeita. Entendeu, irmão? Olha só, tem coisa que quero, mas não posso. Posso e não devo. Devo e não quero. É ou não é? Quando a gente reúne isso tudo, aí essa vontade ela é perfeita. Aí é vontade de Deus. Mas nós seres humanos, e a gente vai estudar depois, que nossa vontade muitas vezes não é a vontade que deveríamos ter. E muitas vezes nem que podemos ter. É por isso que a gente recorre a quem pode, que é Deus. Para fazer uma vontade que nem sempre é a vontade que se deve ter, mas é que eu quero ter, porque eu sou egoísta. Deus não. O que Ele faz coaduna com o seu caráter. E Deus não pode já... Tem coisas que Deus não pode fazer. Ele pode tudo? Não. Não? Não Ele não é pode todo mentir. poderoso? Um dia desse eu te perguntei, você falou que ele não pode mentir, não pode ir contra o caráter dele. Você falou que estava em Hebreus, parece, Hebreus. Rapaz, tá vendo? Tem que ter cuidado com o que eu falo, né? Ele não pode se contradizer nas coisas que ele fala. Ele não pode se arrepender. Então ele não pode tudo. Ele pode, mas não deve. Essa parte Ele tem poder, né, Mori? Mas Paulo não fala tudo posso, mas nem tudo me convém. Oi? Não é Paulo que fala assim, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, né? É, Tudo me é lícito. mas nem tudo me convém. Isso. Não me deixarei dominar por coisa alguma. Mas é a respeito de Deus, porque Deus pode tudo. Ele tem poder para fazer tudo. Só que Ele não faz tudo. Onde que está isso daí que você falou que ele... 6 e 18, eu acho, de Hebreus, que vai falar que Deus não pode mentir, por exemplo. Deus não pode mentir. Deus não pode ir contra o seu próprio caráter. Deus não pode ser injusto. Deus não pode criar outro Deus. Deus não pode criar uma pedra maior do que Ele mesmo não possa carregar. Acho que é 6 e 18, 6 e alguma coisa. Me ajude, leia o texto todo. Vai já. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então Deus não pode algumas coisas. Por que Deus não pode? Porque Ele não tem poder? Não, é porque Ele só age dentro do seu caráter, da sua justiça, do seu amor, dos atributos que lhe pertencem. Deus não pode ser profano, Deus não pode conhecer o mal, Deus não pode ter contato com o pecado, Ele é totalmente santo. Então alguns atributos de Deus impossibilitam Deus, é estranho falar assim, né? Impossibilitam Deus de fazer outras coisas. Deus não pode pecar, irmãos. Deus não pode errar. Deus não pode voltar atrás no sentido que Ele se arrependeu como nós nos arrependemos. Agora nós vamos estudar que Deus usa linguagem humana para demonstrar alguns sentimentos dele. Por exemplo, Ele se arrependeu de ter feito o homem, mas o arrependimento de Deus foi porque Ele errou? Não. Ele está mostrando, tentando se comunicar com o homem, porque nós sabemos o que é o sentimento de um arrependimento, né? De tristeza. Agora, por que nós nos arrependemos? Porque nós erramos, fomos precipitados, a gente se arrepende. Agora, Deus está comunicando aqui, aí a gente fala na teologia que é uma linguagem antropomórfica, antropopática, ou seja, sentimento de homem. Deus usa essa linguagem de sentimento de homem para falar, Ele se entristece, Ele se arrepende, Ele se ira. Isso não são sentimentos que nós conhecemos humanamente falando? Só que em comparação a Deus, a fonte não é a mesma. Porque a fonte da nossa ira, a fonte do nosso arrependimento,
A fonte da nossa tristeza não tem nada a ver com as fontes de Deus. É por isso que é possível eu me irar e não pecar, se a fonte for santa. Irai-vos e não pequeis. Deus se ira, a ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus ele diz que está pisando o lagar da ira do Deus Mas Todo-Poderoso. como se irá e não pecar? Porque a fonte é santa. Porque a ira de Deus, veja bem, a minha ira, por que eu me iro? Por egoísmo, não é? Por descontrole, por arrependimento, por todos os sentimentos pecaminosos. Eu me iro. Eu posso me irar se a fonte, se a causa for justa. Jesus, ele entrou no templo. Quando ele viu o que fizeram do lugar, onde seria um lugar reservado para expressar Deus, adorar Deus, louvar Deus, ele viu que fizeram ali um covil de ladrões. Aí ele ficou irado. A ira foi santa. A causa era justa. Que a pessoa então pode só se irar se a causa for justa. Sim. Agora tem ainda outro risco. Mesmo que a causa for justa, depende da minha ação depois disso. Jesus não espancou ninguém, não agrediu ninguém, não chicoteou ninguém. Não está escrito isso, irmão. Se ele agredisse, Jesus agredisse alguém, aí ele estaria pecando. Seria impossível, né? Aí eu posso me irar pelas coisas de Deus, entre aspas, tá certo? Por um zelo de Deus, que é o que diz o texto, né? O zelo da tua casa me devorou. É o que os discípulos lembraram quando Jesus teve aquela atitude de um zelo por Deus. Só que eu posso me irar pela causa justa, ou seja, um zelo das coisas de Deus. Agora, a forma que eu expresso isso pode se tornar pecado. Entende, irmão, essa questão? Então a causa até pode ser justa, santa, né? Lícita. Ó, só que como eu me comporto? Tem gente que quer defender Deus, e o que ele faz? Peca. Agredindo o outro, ofendendo o outro. Não é, irmão? Vai defender Deus como se Deus precisasse de advogado. E a gente vê muito aí, irmão. Em Facebook, meu Deus do céu. Pregadores nem se fala. Vociferando aí, o discurso de ódio, está defendendo Deus. Como defendendo Deus? Com ira no coração. Com ódio no coração. Né? Diminuindo a dignidade humana. Como pode, irmãos? Não pode, está errado. Então a fonte pode até ser... Começou bem, mas a atitude não. Porque a palavra de ofensa, a palavra de ódio, coração com um sentimento amargurado, com raiva, isso já veio um pecado aqui no meio. Está pecando e induzindo o outro também a pecado. Pode ser também. Porque quem recebe a palavra acaba se ofendendo e pecando também. O pecado às vezes dá... É verdade. Geralmente quem peca leva o outro a pecar, isso é fato. É. A questão, irmãos, que a ira de Deus não tem nada a ver. Quando Deus se ira? Porque Ele é justo. A ira de Deus é justa. A justiça de Deus, não há nenhuma injustiça na justiça de Deus. Quando Deus pune, o que Ele está fazendo? Retribuindo justamente um peso exato e correto. É por isso que a nossa vingança ela é injusta. E o que diz Paulo? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é isso que diz Paulo em capítulo 14 de Romanos, por exemplo? Diz assim, dai lugar à ira, não vingueis a ninguém. Porque a nossa vingança, irmãos, ela é injusta, a gente vai retribuir com uma medida injusta. Era só lembrar quando a gente era menino. Eu vou falar dos meninos que vocês sabem o que eu vou falar aqui. Quando o menino vinha, dava ali um cascudo na gente. Aí vinha dois camaradas nossos, pegava ele, disse assim, desconta. Aí a gente ia descontar. Aí eu pergunto, irmão, era a mesma medida do cascudo que você ia dar? Com a mesma intensidade? Era não? Nunca, jamais. Era maior. E nem menos, sempre maior. Então, nós não sabemos vingar justamente. Só sabe quem sentiu a dor. Tá certo? Agora, Deus não. Quando Ele aplica o seu juízo, aquilo é justo. Não há injustiça da parte de Deus. Quando Deus traz uma punição como consequência de um ato de alguém, aquilo é justo. Então, Deus não peca nunca. A ira de Deus é justa, é santa. Ele não pode pecar. Então, a gente percebe aqui, irmãos, que Deus, Ele é esse Deus santo. E todas as suas ações são puras. Todas as suas ações são perfeitas. Todas as suas ações são santas. Todas as suas ações são justas. Todas as suas ações são baseadas no amor.
Agora a gente está tentando compreender Deus a partir de um parâmetro nosso. É por isso que a gente fala assim, Deus ama e faz isso? Ué, de onde você está pegando a referência do que é amor? É daquilo que a gente ama, né? Porque tem muita gente que diz que ama e não corrige. Na verdade, a não correção é justamente a evidência de que não ama. Provérbios fala isso, não é? Provérbios. Sim, vários provérbios diz isso aí. Não, 22 não. Tem vários provérbios que vai dizer, né? Que ama é aquele que corrige. Não fustigando a criança com vara, nem por isso ela morrerá e ainda livrará a sua alma do inferno. Quem ama, corrige. O que Deus diz? Eu corrijo e açoito a todos quanto amo. Senão eu estou criando o quê? Um monstro, um bastardo. Porque que filho que há que o pai não corrija? O filho bastardo. Ou o pai negligente que faz isso, né? Ou então não é filho. Agora o filho, Deus corrige. O ser humano, Deus corrige. A gente está lidando aqui, irmãos, com Deus na sua perfeição. É por isso que a gente precisa entender primeiro, ou compreender mais ou menos, o caráter de Deus, para depois a gente entender essas expressões, o que é amor, o que é justiça. Que a gente entende amor como nós amamos, e nós não amamos. Nenhum ser humano ama, nenhum ser humano conhece o amor. Nenhum ser humano expressa o amor. Nenhum ser humano, irmãos. Nenhum ser humano. Me diga um ser humano. Em que estágio da sua vida expressa o amor? Um nenenzinho? Nenenzinho? Ô, irmão, que é isso? Um mês e pouco? Aquele ser inocente? Vocês acham que ele não ama? A mãe? Que a mãe pega o menino assim, diz assim, ele me ama. Ó, como ele me ama, coisa nenhuma. Não sabe, ele nem sabe o que é isso. Interesse puro. Ele quer o peito. Ele quer a proteção. Ele quer a fralda trocada. Ele quer a sensação de segurança. Ama coisa nenhuma. Puramente egoísta. Interesse puro. Leite, proteção, provisão. É igual aos crentes. Ama Deus, ama coisa nenhuma. Quer o peito de Deus. Quer a sombra de Deus. Quer o colo de Deus. Quer o cuidado de Deus. Quer a fralda trocada de Deus sobre a sua vida. Ama coisa nenhuma. Para amar é preciso ter a plena ciência ou conhecimento. Tá certo? E só Deus ama. Porque Deus, ele sabe exatamente tudo aquilo que é necessário saber e ainda sabendo ele ama. É por isso que os dois jovenzinhos quando vão casar, ama coisa nenhuma, irmão. Que isso? Tá apaixonado, iludido. Não ama nada. Vocês sabem. Tu ainda vai saber que vai casar. Mas os demais são casados todos, né? Eu não é. Quem é ou foi, sabe. Ama, irmão. No comecinho. Hein, Mari? Amava, irmã Dorinha? No comecinho, irmão. Agora eu sei que ama. Mas no comecinho, varão. Amava assim mesmo ou não? Ou foi passar a amar ao longo do tempo? Sendo ofendido, teve que perdoar. Eu estava até lendo alguma coisa a esse respeito essa semana. Aí na cultura do povo hebreu lá, né? Eram os pais que escolhiam a noiva do filho, né? E às vezes casavam até sem conhecer. Então eles não amavam para casar, eles casavam para amar. Exatamente. Casavam para aprender a amar. Porque amor é uma matéria de vontade. Nós colocamos o amor como sendo um sentimento, baseado no sentimento. E sentimento, irmão, tem hora que tá longe da gente, né? Eu vou fazer 15 anos de casado agora, e aí me perguntaram, porque de vez em quando a gente dá uma palestra para casais, né? Ô André, mas você nunca pensou em divórcio? Eu falei, divórcio nunca, sou crente, mas em homicídio muitas vezes. Homicídio? Tive vontade de matar minha esposa muitas vezes. Irmão? Fala assim, não, confessa. Já não teve raiva, irmão, da Rebeca? Teve ou não teve raiva? Mas raiva, irmão. Quantos aqui confessam o pecado aí, os irmãos? Aí, o Daniel, o Mari também pode levantar a mão, Jefferson. Diga aí, varão, tu também. Do varão já teve raiva, ódio, irmão. Fala assim, como pode? Só que você amava. Por amar, você não agrediu, você não ofendeu, você não matou. Porque amava. Então amor não é sentimento, é comportamento, é decisão, é matéria de vontade, é mandamento de Deus. Deus disse assim, amai os vossos inimigos. Quem é que sente, irmão, carinho, afeto,
Amor intenso por um inimigo, um perseguidor. Quem é que sente? Ninguém, irmão. A gente não é hipócrita. Agora eu tenho um comportamento cristão do amor. Eu oro, né? Evangelizo, persisto na relação. Isso é amor. Marido, amai as vossas esposas. Isso é mandamento, é matéria de vontade. Eu tenho condição de obedecer, mesmo não sentindo, porque eu não sou guiado pelos meus sentimentos. Quem é guiado pelo sentimento, irmão, meu Deus do céu, faz cada besteira. Não é não? Porque uma hora está sentindo, outra hora não está sentindo. Professor, e não quebrar a aliança? Hã? Quando caso não quebrar a aliança, tem que aguentar também. Oxe, e após? Hã? A relação é essa de amor. É quando a gente... Só não vou separar porque tem uma aliança e tal, um compromisso. Olha, coisa horrível. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê que muitos casais cristãos, eles de fato se divorciam? Porque não amam a Deus suficiente. Não estou falando de outra pessoa. Não é a questão de outra pessoa. Não é amar outra pessoa. Porque é impossível eu amar outra pessoa como eu deveria. Agora eu posso amar a Deus. À medida que eu vou conhecendo a Deus, eu amo a Deus. E aí, por que eu não traio minha esposa? Somente pelo compromisso que tive com ela, somente pelos votos, somente porque ela é minha companheira? Não, irmãos. Porque tem hora que isso tudo some na raiva, no ódio, quando você é ferido, ofendido, quando você é diminuído como um homem e vice-versa. Ou isso não acontece, irmão, nos relacionamentos cristãos? Claro que acontece. O problema é que a gente romantiza o negócio. A gente ilude os menininhos que estão casados, cristão. Ele é do louvor. Ele é do louvor, vai ser uma bênção. A menina é menina de Deus, família boa. Meu irmão, 2 seres humanos. Pode ser do louvor, pode ser cheio do Espírito Santo, vai ofender, vai machucar, vai fazer tudo o que faz, e vocês sabem. Meu Deus, é a gente que ilude os meninos. É a gente que engana os meninos. É a igreja que vende algo que a Bíblia diz que não é realidade, irmãos. Isso é falta de amor. Sim. Não falar a verdade. A verdade. É falta de amor não falar a verdade. É claro. Falar a verdade pros meninos. Não é, irmão? Porque a gente já tem que dizer quem são os dois. São 2 sanguessugas existenciais. 2 egoístas que estão casando para ser feliz e achar felicidade no outro, que é imperfeito. A felicidade só se encontra em Deus, irmãos. A completude só se encontra em Deus. Tá certo? O amor só se encontra em Deus, só se sabe em Deus, só se vive em Deus. Porque eu amo a Deus, aí eu vou suportar essa pessoa. Porque eu amo a Deus, aí eu vou perdoar essa pessoa. Porque eu amo a Deus, aí eu vou ajudar essa pessoa. Porque eu amo a Deus, eu vou viver para essa pessoa. Porque eu amo a Deus, eu vou servir essa pessoa. Porque eu amo a Deus, eu vou renunciar o meu ego, inclusive, por causa dessa pessoa. Porque eu amo a Deus. A mulher vinha... Eu já vou dar a oportunidade, viu, Maria? Eu esqueci do senhor, não. A mulher veio, uma mulher bonita... Muita mulher bonita que era. Eu sei que aquela mulher é uma baranga, eu não acredito. Que a mulher lá do Potifar é uma baranga, não acredito. E essa mulher linda, linda. Pensa numa mistura, Naomi Campbell, Gisele Bündchen e a outra lá do... Qual que é o nome da outra, meu Deus? Angelina Jolie. A mistura das 3 assim. Imagina, põe as 3 assim, deu aquela mulher de Potifar. Veio para aquele jovenzinho cheio de testosterona na veia, hormônio, saúde. Já pensou? E a mulher, deita comigo. Eu pecaria contra Deus e contra o meu Senhor? Foi a ordem que ele colocou. Contra Deus. Eu pecaria contra Deus. Primeiro. E depois contra o meu Senhor. Que é o Potifar. Que me deu tudo, menos você. Mas eu sou fiel ao Potifar porque eu primeiro sou fiel a Deus. Eu sou fiel à minha esposa porque primeiro eu sou fiel a Deus. Então eu não vou pecar contra Deus. Porque se fosse pela minha esposa, eu já teria pecado há muito tempo. Traindo ela. Espancando ela, vão falar, nossa, irmão, que coisa forte. Nossa, nunca pensei que ia ouvir isso de você. É que você nem me conhece, nem te conhece. Que se nós conhecêssemos a essência do ser humano, nós somos assim, ruim, mal. A graça de Deus que refreia na nossa vida, né? Refreia mais em um, mais em outro. Mas todo mundo, irmão, é da mesma laia, mesmo saco, farinha, no mesmo balaio, todos nós, mesmo material. Tudo pecador, desgraçado, ruim, na essência nós somos ruins. Não existe ser humano bom, bom é Deus. Foi o que Jesus disse lá para o cidadão. Bom mestre, bom, me chamas bom? Não é Deus. O homem é ruim,
Jesus era bom, mas ali é outra história, né? Outra conversa e tal. Meu irmão, isso eu queria falar. Foi uma jovem pregada na igreja, uma jovem senhora, né, casada há tempo. E ela, quando ela contou a história do casamento dela, né, porque ela casou, como ela casou, e ela diz assim, eu não fiquei procurando marido, noivo. Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu só vou casar se um dia aparecer um homem que ame mais o Senhor do que a mim. Ó, que coisa boa. Ela falou assim. Aí sim. E ela falou, e eu só casei quando apareceu um homem, e quando eu fui conversar com ele, ele falou assim, olha, só que eu não posso te amar mais do que eu amo a Deus. Né? Aí Eu sim. vou fazer de tudo para te amar, mas eu não posso te amar mais do que eu amo a Deus. Exato. Ela falou, foi isso que Deus. Exato. Achei interessante o que ela falou. Isso aí, essa é a Ela sabedoria. falou, nunca que ele me ame mais do que ele ama a Exato. Exatamente isso. Porque se amar Deus, irmãos, é lógico que vai amar ela. Se amar Deus, é lógico que vai amar todo mundo. Porque é uma contradição que a gente vive, que a gente diz, eu amo a Deus, mas aborrece seu próximo. João diz, é mentiroso. 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 Vocês percebem? É, Deus que não vê. É igual aquela jovenzinha e um rapaz, não era crente, né? Rapaz boa praça, bonito, tal, bem sucedido financeiramente, aquela coisa toda. Disse assim, casa comigo. Só que você tem que sair da igreja. Eu não vou casar com você. Aí ele falou, te dou uma semana para pensar. Aí tudo bem. Passou uma semana, aí eles voltaram a conversar. Aí ela disse assim, tudo bem, eu caso com você. Eu saio da igreja, caso com você. Ele falou assim, eu? Nunca. Se você traiu Deus, imagina eu. Ninguém, irmão, pode amar ninguém se não amar primeiro Deus. Isso é um fato. E Deus, ele é amor. Por que ele é amor? E ele não tem amor, ele é amor. Amor, ele é. A única coisa que a Bíblia diz de Deus, que revela de Deus exatamente, é isso, que Deus é amor. Tudo o resto é um mistério que a gente fica meio perdido. A única coisa que Deus se revela plenamente dele é que ele é amor. Tudo o resto é um mistério. Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque ele sabe tudo de nós, não é? Tudo de nós. Mesmo sabendo tudo de nós, ainda nos ama. Isso é amor. Mesmo sendo ferido por nós, rejeitado por nós. Por que o diz Paulo no capítulo 5 de Romanos? Nós amamos a Deus? Ele nos amou primeiro. E alguém poderia até amar alguém que fosse amigo dele. Mas Deus nos amou sendo nós inimigos dele. Olha, irmão. Aí Deus prova o seu amor para conosco nisso. Então Deus é amor, ele sabe de tudo. De tudo, tudo, tudo. E mesmo assim ele nos ama. E o amor de Deus não é alterado, porque Deus não pode ser alterado em nada, irmãos. Em nada, em nada, nada. 5, né? 5, Isso, 5 e 5, exato. Em nada pode ser alterado. O amor de Deus não sofre variação, entendeu? Eu não posso afetar Deus. Deus, ele não pode ser afetado por ninguém. Deus não pode ser ofendido por ninguém. Deus não pode ser atingido por ninguém. Deus não pode, irmão, por ninguém. Deus não precisa de advogado, de defesa, de nada. Ah, olha o que fizeram com Deus. Fizeram o que com Deus? Nada. Ninguém pode atingir. Ele é inatingível. Nossa, mas Deus vai te amar menos, hein, se você fizer isso. Ama não. Menos não. Para Deus te amar mais, você precisa ser mais fiel a Deus, obedecer mais, ler mais a Bíblia, frequentar mais a igreja, jejuar um pouquinho mais. Você precisa pregar mais. Para Deus te amar mais, você precisa fazer isso. Não é isso que ensina pra gente? E o que a Bíblia ensina? Você não pode fazer nada para que Deus te ame mais. E tudo que você fizer não pode fazer com que Deus te ame menos. Ele não tem mudança nem sombra de variação, irmãos. Deus é imutável, é um dos seus atributos. Ele é imutável. Onde fala isso, que a pessoa deixa de fazer ou fazer, não vai mudar no amor dele? Não fala isso, mostra o caráter de Deus. Aí que está a questão, Érico. Porque muitas vezes a gente estuda a Bíblia assim. Quando a gente estuda a Bíblia e estuda, no caso, aquilo que Deus se revelou, então a gente precisa entender o macro. A gente precisa entender o caráter de Deus e o que a Bíblia diz de Deus. Ele é imutável, né? Se ele é imutável, ele não muda, não é isso? Então a Bíblia diz que ele é imutável. Está escrito lá. Ele é imutável. Não há mudança nem sombra de variação. Acho que é Tiago 1 e 17. 17 ou 18, me ajudem aí. Ele é imutável. Não há mudança nem sombra de variação. 1, 17 e 18. Alguma coisa assim. A questão é, se ele é imutável, se ele não muda, 17. isso, se ele não muda, então Tiago 1,17, se ele não muda, o que eu posso fazer para que ele me ame mais?
Nada. Nada. E o que eu posso fazer para que ele me ame menos? Também. Nada. Deus não é afetado por nós, irmãos. Ele é Deus. O problema é que a gente projeta em Deus os nossos ídolos e aquilo que nos ensinaram a religião. Agora, quando a gente vai estudar na Bíblia, aí a gente aprende sobre Deus, sem os óculos da religião. Né? Aqui que está o grande problema, irmãos, de nós, crentes. Porque colocaram em nós um óculos da religião. Porque a gente vem das nossas religiões achando que Deus era aquele Deus lá que recebia, que ele ficava mais alegre quando a gente pagava o voto, a oferenda, né? Dava pipoca, a galinha preta, ou não é? Subia a escada lá do... Não é não? Fazia a penitência. Então a gente pegou essa lógica desses deuses que não são deuses e a gente transfere isso para Deus como se Deus fosse assim, parecido com eles. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Deus, ele é totalmente outro. Mas ele não mudou o amor por nós, mas ele se entristece, né? Pelos nossos atos. Porque quem ama tem sentimento. Né? Agora, o amor de Deus não é para protegê-lo, é para proteger a gente. É o pai, mais ou menos. Que quando vê o filho se desgraçar todo, não é porque ele vai ter prejuízo, irmão, que tem que pagar a casa de recuperação, não é porque ele vai ter que visitar na prisão, é porque ele vê o filho. Eu achei o versículo lá de Provérbios 13, 24. Sim. Quem se nega a castigar seu filho não ama, e quem ama não se hesita em discipliná-lo. Isso, esse e mais outros. 13:24, né? Tem outros mais aí. Obrigado. Então, irmãos, a questão é em relação a Deus que a gente precisa pensar. Quem é Deus? Tá certo? Os parâmetros não são nossos. A gente não tem que projetar Deus segundo aquilo que a gente pega de nós. Senão a gente está fazendo o quê? Fabricando um ídolo. Que é o que muitos cristãos fazem, fabricando um ídolo, projetando em Deus o que são nossos sentimentos. Quem faz isso? Quem fez isso? Os gregos. Quando eles tinham os deuses irado, o deus lá que tomava toda, o Bacchus, né? Que era um bacanal. O Espiritismo também faz isso. Faz. Tem que... O cristianismo também faz isso. Cristianismo? Faz isso também. É. O cristianismo faz isso. Os evangélicos fazem isso. Vocês percebem, irmão? Então a gente está, às vezes, enganado, dizendo que Deus, ele é um ídolo. A relação que se tem com Deus nas igrejas, como que é, irmão? Faz tudo certinho, Deus te abençoa, te abençoa, te abençoa. Não faz, Deus não te abençoa, não te abençoa, não te abençoa. Não é assim, não? Não é? Olha só, então Deus, ele é... Ora bastante que Deus vai fazer. Se você orar, quanto mais rezar, irmão, quanto mais orar, quanto mais monte subir, Deus faz. Porque a oração move a mão de Deus. Aonde? Não tem essa frase, não? Não. Isso, ó, já. Não é possível, irmão? Onde vocês estão? Vocês nunca ouviram nenhum crente falar isso, nenhuma igreja. A oração move a mão de Deus. Tem até um louvor. Tem até o louvor. Tem. Nunca ouvi essa. A oração move a mão de Deus. Que isso, irmão? Que Deus é esse que é movido pelo homem? O que a Bíblia ensina? Que Deus, ele é que move todas essas coisas. Né? Ah, eu vou fazer... Começa... Tem uma frase assim, começa que Deus começa. Grita aqui. Olha aqui para mim. Começa que Deus começa. Eu vi até um teólogo, não vou falar o nome dele, inclusive já é falecido, né? Não tem como se defender. Começa que Deus começa. Quer dizer, não era a frase dele, mas ele tomou como dele. Eu sabia que não era dele. Era meu pastor, não quis tal, né? Tá vendo? Eu vou falar que é aquele do Belém, do setor 11, ele que... Não, já vou falar nada não. Começa que Deus começa. Tinha uma cadeira. Isso, mano, escreveu um bocado de livro e tal, né? Brasileiro, né? Aquele brasileiro que tem o nome da Silva. Então, o que acontece? Começa que Deus começa. O que a Bíblia diz? O que Jesus disse? Meu pai trabalha até agora e eu também. Quem está trabalhando, irmão? É Deus. Quem está fazendo? É Deus. Quem que está agindo? É Deus. De quem é a ação? É de Deus. De quem que é a reação? É do homem. Deus não reage a nada, irmãos. Deus não é reagente. Deus é agente. Reagente é a gente. Nós reagimos às ações de Deus. É Deus que está fazendo desde todo sempre.
Ou quem foi que começou primeiro, antes do que Deus, a fazer qualquer coisa? Quem foi aquele que deu um conselho para Deus? Quem que ensinou Deus? Senhor, faz assim, faz assado. Eu falo nós, quando a gente vai orar. Senhor, abençoa assim. Senhor, faz assim. Senhor, prepara isso. Senhor, tem esse projeto. Senhor, abre essa porta. Senhor, isso. E Deus só olhando. Pai, tu pensa que é Deus, é? Você está mandando eu fazer as coisas. Senhor, visita os hospitais, os presídios. Senhor, visita as casas de recuperação. Visita, Senhor. E Deus falou assim, não, eu que falei primeiro para você ir. Sou eu que tenho que ir. Quem que é Senhor nessa conversa? Deus falou, foi eu que disse. Ide, foi eu primeiro que disse. Mas percebe que coisa de louco, irmão. Você não está pensando que Deus é quem, irmão? Ele deve estar com muita raiva nessas horas, né? Caramba, eu escrevi. Vocês percebem, irmão? Eu estou aqui falando um tom de brincadeira, mas é exatamente assim, daí para pior. Daí para pior. Quando a gente ora a Deus, Senhor, faz isso, faz aquilo. Como assim, meu Deus do céu? A nossa oração deveria ser, Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero saber qual é a tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É a tua vontade. Nós oramos para descobrir a vontade de Deus. Nós não oramos para Deus fazer as nossas vontades, porque Ele é Deus, irmãos. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Nós não sabemos de nada, irmão. De nada, de nada. Nós somos falidos. Espiritualmente falando, falido. E a Bíblia diz, bem-aventurado é o falido. Porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, É porque ele diz pobre lá, né? Mas a ideia é essa. 3, né? Bem-aventurados os pobres. Quer dizer, os falidos espiritualmente. A ideia de pobre ali não tem nada a ver com financeiramente, nada. Ali são aqueles que não bancam a sua vida, que não sustentam a sua vida. Então nós não somos sustentadores da nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. É por isso que todos os dias nós, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me fala para onde eu vou. Senhor, me dirige. Eu não sei, não sou, tu és. Vocês percebem, irmãos? Como a gente projeta às vezes um ídolo e acha que Deus é aquele que nos serve? Não. É o contrário, nós somos o servo. Ele é Deus. Ninguém dá ordem para Deus. Ninguém ensina a Deus. Quando o tal do Jó estava agoniado porque não sabia o que estava acontecendo, aí, inclusive, Jó não estava entendendo nada, orou a Deus. Na oração, Deus piorou, irmão, porque era melhor ele não ter orado. Era muito melhor. Porque quando ele foi querer saber de Deus algumas coisas, Deus o que fez? Confundiu mais ele ainda. Piorou mais a situação dele. Mostrou que ele não era ninguém, não era nada. Onde tu estava, Jó, quando eu fundei a terra? Quem era você, Jó? Onde você estava quando eu peguei os céus como uma cortina e desenrolei? Hã? Quando ele estava criando a terra, os anjos se alegrando, vendo tudo aquilo lá, onde tu estava? Quem era você? Fez um monte de perguntas lá, irmão, que Jó não tinha condição nenhuma de responder. Deus estava mostrando quem ele era, Deus. Olha, irmão. E aí nós confiamos em Deus, não no poder dele. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, o que falta para nós evangélicos muitas vezes é conhecer o caráter de Deus. A gente se relaciona com o poder de Deus. Aí que está o problema, irmão. Porque quem se relaciona com o poder de Deus, se relaciona com Deus por conta de uma demanda, de uma necessidade. E está se relacionando com o ídolo. Não é, irmão? Porque ele pode. E é assim, ó. É por isso que não tem diferença nenhuma, irmãos. Só mudou o nome, Deus, igreja, a gente muda, reza por oração, a gente às vezes troca a questão da mandinga pela fé, a gente troca a campanha pelas novenas, as ofertas pela galinha preta. Então a gente vai trocando, mas é a mesma coisa, é a mesma lógica, é a mesma coisa. A gente vai trocando essas coisas. Vai falando aí, Deus, ó. É assim, eu faço aqui, te ofereço isso pra você. É uma barganha que a gente faz, é uma troca, não é? Se eu fizer, eu faço. Se eu não fizer, não faço. A gente é meio rebeldinho, né? Porque o negócio não tá indo bem como a gente espera. Eu falo assim, eu não prego mais, não canto mais, vou entregar a carteirinha, não dou mais aula. Eu vou até desviar, assim, eu vou desviar. Eu era assim quando eu era pequeno. A infantilidade nossa faz a gente ser assim. A imaturidade, a gente se relaciona com o poder de Deus, não com o caráter de Deus. E aí o que é fé, irmãos? Fé. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não conhecemos Deus.
Só se conhece a Deus pela fé. E o que é a fé? Não é acreditar no poder de Deus, isso é uma lógica. Vocês não acham isso lógico? Se Deus é Deus, Ele pode todas as coisas. Então fé não é acreditar naquilo que Deus pode, é naquele em quem Ele é. Então nós nos relacionamos com o caráter de Deus. Então se Deus é amor, Ele é amor. Eu não posso estar entendendo nada do que está acontecendo. Inclusive, às vezes até acho que Deus não me ama tanto assim, não. Se me amasse, o negócio estava melhor. Não? O negócio estava melhorzinho. Mas eu confio em Deus, eu conheço o caráter de Deus e eu sei que Ele é amor. Eu não entendo os seus caminhos porque Ele é Deus. Mas eu confio, eu tenho fé que no final, em todas as coisas, Ele vai trabalhando em meu favor. Agora, o favor que Deus Ele trabalha em minha vida não é esse favor de benesses. Não é esse favor que vai me beneficiar em tudo que eu acho que tem que beneficiar. Porque Ele é soberano, irmãos. Vocês percebem? A gente precisa conhecer o caráter de Deus. Então, conhecendo que Deus é amor, que Deus é justo. Nunca que a gente vai falar, Senhor, o Senhor podia me abençoar nisso e ainda não me abençoou, né? Como assim? Ele está falando, então, o Senhor é injusto? Hã? Ó, não, Senhor, mas ó, filho do cão lá, o que tem lá e eu nada. A gente está falando, Deus, sim, Deus é injusto. Não é, irmão? Vocês percebem a loucura nossa quando a gente ora, quando a gente fala, quando a gente prega, quando a gente sente, quando a gente acha quem é Deus? A gente precisa saber quem de fato é Deus. E a gente vai estudar nessa matéria, e hoje, inclusive, é só uma introdução, mas o mistério da existência de Deus. Então, Deus, Ele é aquele que está acima de tudo e acima de todos. Não deve explicação para ninguém. Aquilo que Ele decidiu revelar a nós é o que nós sabemos, e é o que temos condição de saber. E a gente tem que se contentar nisso, tá certo? E a gente vai depois, na segunda parte, ainda trabalhar essa questão da realidade de Deus acima de tudo e de todos.